Bom, vamos falar de campo elétrico uniforme. Bom, geralmente, campo elétrico uniforme, ele ocorre quando eu tenho um sistema de superfícies muito próximas, tá? Vamos deixar assim mesmo. Imagina aqui duas superfícies. Essas superfícies estão muito próximas, tá? Então, quando eu tenho algo com a densidade de cargas tá? Onde essa densidade de cargas é a quantidade de cargas por área, aqui no caso. Então, vamos supor que uma é negativa, outra é positiva, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um campo saindo da positiva, onde esse campo é o campo elétrico. Bom, então tem uma placa positiva e outra negativa. Quando a dimensão de área dessa placa, é muito maior do que a relação de distância D aqui, ou seja, quando a grandeza de área ela vai ser muito maior do que a grandeza de distância entre as placas, nós podemos dizer que o campo elétrico aqui, ó, ele vai ser uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É que a intensidade aqui, em qualquer região entre essas placas aqui, ela vai ser constante. Isso é válido também para uma placa, somente uma placa. Então, imagina uma superfície muito grande e uma distância muito pequena dessa superfície, né? Eu vou ter o quê? Um campo elétrico uniforme. A gente aproxima. Geralmente, quando a gente tem um sistema de simetria, para a gente determinar se ele é constante, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar a função do campo elétrico, né? Por exemplo, a gente resolve um campo elétrico para uma placa, pode ser só uma só, a placa positiva. Aí o que a gente tem? A gente vai aproximar um ponto muito próximo dessa placa. Essa aproximação, é possível expandir a função da série, a função campo elétrico, numa série que é conhecida como série de Taylor, tá? De modo que a gente vai considerar D muito pequeno, né? Ou seja, a distância do ponto à superfície vai ser tão pequena que a gente, ao expandir essa função nessa série, a gente vai ter um elemento da série que é uma constante, tá? E essa constante ela vai prevalecer mais do que os outros termos dessa expansão. Então, por isso que a gente aproxima, né, a situações específicas a um campo elétrico uniforme. Tá? Por que eu não vou passar a série de Taylor? Eu acredito que vocês não tenham visto essa série de Taylor. Então, a gente não vai entrar nessa questão. Provavelmente vocês vão resolver isso em eletromag, que é uma matéria, né, que está relacionada com a nossa matéria aqui, e só que é mais avançado, né? Então, basicamente, eu posso considerar, como exemplo aqui, então, no modo até mais simples, vamos pegar aqui, eu vou digitar o exemplo. Suponha deixa eu ver aqui. Suponha duas placas ligadas ao terminal de uma bateria. Essas placas estão eletrizadas com cargas opostas, no formato tipo capacitor. Considere que a dimensão de área das placas muito maior do que a distância entre elas.
Nesse sentido, cria-se um campo elétrico entre as placas de modo constante, com intensidade de 100 Newton por Coulomb. Ou melhor, 100 não, vamos por 10.000. Ponto. Calcule. Vou pegar aqui a letra A. A força elétrica em um elétron ou em uma carga de ou melhor, calcule a força elétrica em um elétron inserido entre as placas. Letra B. Calcule a força peso do elétron imerso nessa placa. Letra C. Calcule a aceleração deste elétron Vou deixar esses 3 pontos. Basicamente, a gente tem esse problema, tá? Basicamente, esse probleminha aqui. Eu vou desenhar aqui o nosso problema. Então, imagina aqui, ó, vou desenhar em 2D. Então, imagine aqui uma placa. Vou colocar embaixo negativa e em cima positivo. Certo? O que acontece? Vou falar que aqui é negativo e aqui positivo. E daí eu vou pôr um elétron. Vamos pôr um elétron exatamente no meio, tá? O exercício não falou, mas vamos pôr no meio. Não tem problema, né? Bom, a gente sabe que o campo elétrico é sempre saindo da carga positiva e chegando na negativa. Só que o elétron, como ele é negativo, ele anda sempre contrário ao campo, né? Olha aqui, ó. O elétron, ele quer andar contrariamente ao campo, ou ir na direção da placa positiva. Bom, a gente sabe, então, que existe uma força elétrica, né? E essa força elétrica é para cima. E, no entanto, a gente tem para baixo, vou colocar aqui em azul, eu tenho a força peso. Certo? A força peso é para baixo. A gente sabe que a força peso, então se eu adotar o sistema de referência para cima, então a força resultante é igual à força elétrica, que eu vou chamar de FE, mais a força peso, que chama de P. Bom, como a gente tem força somente na direção para cima e para baixo, né, ou melhor, somente forças direcionadas verticalmente, então eu posso tirar o caráter vetorial, então a força resultante ela é igual. Se eu falar que para cima é positivo, a força resultante é a força elétrica menos a força peso. Certo? Bom, a gente viu lá atrás que a relação entre o campo elétrico e a força elétrica é dada pela carga vezes o campo elétrico, né? A gente viu isso na aula passada. Bom, esse campo elétrico a gente vai tirar esse caráter vetorial e vai falar então que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Aqui tem um módulo, tá? Que eu esqueci de pôr aqui. Certo? Então, a gente também sabe que a força-peso
é igual a massa vezes a gravidade. A massa do elétron, a gente vai falar que é 9,1. Vamos arredondar para 9 vezes 10 a menos 31 kg. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a carga de um elétron, Q, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o campo elétrico nós já vimos que é de 1 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Bom, então tem tudo que eu preciso, né? Então, a força resultante, ou melhor, a letra A, né? Vamos calcular a letra A. A força elétrica é igual ao campo elétrico, que é 1 vezes 10 a quarta newton por coulomb, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Corto coulomb com coulomb, então a força elétrica é igual a 1,6 vezes 10 a menos 15 newton. Ah, mas é uma força muito pequena. Mas olha o tamanho da massa do elétron, né? Então, assim, será que é pequena mesmo? Qual que é a energia associada nisso aqui, né? Calcule a força, peso de um elétron imerso nessa placa. Então, vamos fazer a letra B. Né? A gente já tem aqui, né? A força peso, letra B. A letra B vai ser o quê? O peso é igual à massa, que é 9 vezes 10 a menos 31 kg. Vezes a gravidade, que vai de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, a força peso vai ser igual a quê? 9 vezes 10 a 30 newton. Ou seja, olha só, pessoal. Qual que é a influência da força peso no nosso problema? Olha a diferença. É menos aqui, né? Então, se eu fizer essa subtração aqui, praticamente não vai fazer cócega nenhuma. Olha, o campo gravitacional no elétron aqui não faz cócega nenhuma. De modo, eu vou descartar essa força peso aqui, tá? Quanto que dá? Olha só, a força resultante é igual a 1,6 vezes 10 a menos 15, menos 9 vezes 10 a menos 30. Esse 9 vezes 10 a menos 30, eu vou descartar ele. Por quê? Porque não vai fazer nem cócega, faz aí na calculadora. Se eu fizer aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 15, menos 9 vezes 10 a menos 30, dá praticamente, não sei se vocês estão vendo, vai dar o mesmo 1,6. Então eu descarto. Tá? A calculadora nem calcula. Então a força resultante é igual a quê? 1,6 vezes 10 a menos 15 newton. Bom, então, vamos calcular a aceleração, que é a letra C. A gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, no caso, é 1,6 vezes 10 a menos 15. É igual a massa, que é 9 vezes 10 a menos 31 vezes a aceleração. Então, a aceleração é igual a quê? 1,6 vezes 10 a menos 15, dividido por 9 vezes 10 a menos 31. 1,6 por 9 vai dar 0,1777 vezes 10. 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 31 é a mesma coisa que 15, no expoente que menos, menos 31. Ou seja, a aceleração aqui vai ser 0,17 vezes 10 a 16 metros por segundo. Ou a aceleração é igual a 1,7 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado, né? Olha só que o tanto que isso aqui é rápido. É como se fosse um arco, né? Então, quando você tem uma descarga de um capacitor, vamos supor que você carrega tanto capacitor e tem um elétron aqui,
e vamos supor que ele rompe, esse elétron está livre aqui, né, nesse meio, qual que vai ser a aceleração dele? Essa aceleração aqui, ó. Aceleração de uma descarga elétrica, né? De um raio, por exemplo, né? Ok? Então vamos falar um pouquinho de lei de Gauss aqui. Pessoal, a lei de Gauss, basicamente, vou colocar até aqui, ó. Lei de Gauss. Eu não vou entrar em contexto histórico, nada disso, mas a lei de Gauss, ele trata da seguinte relação. Imagina aqui, ó, uma carga positiva. Uma carga esférica carregada positivamente. Vamos lá, se essa carga é positiva, o campo elétrico é saindo ou entrando? Eu acho que é saindo, hein? Saindo, isso aí. Então o campo é saindo. Então imagina aqui uma superfície esférica com o campo saindo. Lembrando que o campo é sempre 90 graus da superfície, né? Bom, o que acontece se eu pegar e envolver essa superfície de cargas, envolver ela, o que eu vou conseguir determinar sem fazer isso? Eu vou conseguir determinar, com essa superfície aqui, ó, eu posso o quê? Determinar a quantidade de campos. A ideia é o quê? Com a superfície, né? Determinar a quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície. Basicamente, a ideia da lei de Gauss é esta. E esta quantidade de campo elétrico que atravessa essa superfície aqui, a gente chama isso aqui de fluxo de campo. Ou seja, o fluxo, basicamente, ele vai ser dado por uma relação de quantos campos atravessa essa superfície em uma determinada área. Tá? Bom, poderia ser carga negativa? Poderia. A carga negativa, o campo, seria o campo entrando. Mas também a gente determina o que é a quantidade de campo elétrico que atravessa essa superfície, né? A quantidade de campo elétrico que atravessa a superfície. Isso é igual ao fluxo. Certo? Esse cano aqui, ó. Esse cano aqui vai sair água. Então, vou ter água saindo aqui, certo? Através de quê? Através dessa boca do cano. Certo? Bom, se eu pegar e fizer duas seções aqui desse cano, aqui eu não tenho um volume laranja. Vou fazer, tem outra cor. Tem verde aqui, ó. Então aqui, ó, tem uma seção do meu cano. Aqui eu tenho um volume, não tem? O volume é igual a área vezes esse tamanho aqui, ó. L. Área vezes L. Certo? Então, este L aqui, ou melhor, a quantidade de volume que atravessa aqui, ele depende do tempo, né? Ou ele tá, na verdade não é que depende do tempo, a quantidade de volume aqui está correndo no tempo. Ou seja, a cada segundo vai passar uma certa quantidade de volume V aqui, nessa região. Certo? Bom, a gente sabe que para a gente determinar esse fluxo, a gente sabe que a velocidade de uma partícula de água, uma molécula de água aqui, é então a velocidade V. E a velocidade é o L sobre ΔT. Certo? De modo que nós vamos ter que V é igual a V vezes ΔT é igual ao comprimento L. Ou seja, eu vou jogar aqui o meu volume V
ele é igual a área vezes V vezes ΔT. Eu vou passar esse ΔT dividindo, e eu vou ter, então, que a quantidade de volume no tempo... Deixa eu melhorar essa seta aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar isso aqui dividindo. Nós vamos ter, então, que volume no tempo, ou seja, o volume de água que passa aqui no tempo, ele nada mais é do que a área vezes a velocidade. Ou, melhor, o volume no tempo aqui é dado pelo fluxo. Certo? Então, o fluxo que atravessa aqui nessa região aqui, ó, o fluxo, que é o volume pelo tempo, também pode ser descrito pelo quê? Pela área vezes a velocidade. Por que é área vezes velocidade? É a seção de área que atravessa a quantidade de partícula V aqui com a mesma velocidade. Tá certo? Tranquilo? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, uma área e perpendicular a ela está passando um objeto com a velocidade. E para isso, a gente vai designar um vetor que a gente chama de normal, n, que é um vetor que é perpendicular ele é perpendicular à superfície A. Então, a ideia de fluxo, para nós, ela vai ser igual ao que? O vetor velocidade vezes o versor, que é perpendicular à área, vezes a área. Isso aqui é um produto escalar. E um produto escalar, V escalar N, é igual ao que? O módulo de V, vezes o módulo versor N, que é 1, né? Vezes a área, vezes o cosseno, entre o vetor V e o vetor N. E vamos ver se isso é verdade. O cosseno do ângulo, tá? O ângulo θ, faltou colocar aqui. Seguinte, vamos ver como que fica essa ideia aqui do produto escalar. Ou seja, o fluxo é o produto escalar do vetor V, que seria a velocidade, vezes o versor N. A gente está trabalhando a ideia aqui inicialmente de fluxo para fluido. E depois a gente vai trabalhar isso aqui para carga elétrica, tá? Que são os vetores campo elétrico aqui. Certo? Então, olha só. Por que é cosseno de θ? Vamos pegar aqui e fazer uma análise. Vamos pegar aqui embaixo mesmo. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Se eu tenho minha superfície assim, ó. Certo? Minha superfície A. O versor N está a 90 graus dela. E se minha velocidade está para cá? Qual que é o fluxo aqui, ó? É igual a módulo de V, vezes o módulo de N, que é 1, né? Vezes o cosseno entre V e N. Qual que é o ângulo? 90 graus. Quanto que é cosseno de 90? É igual a zero. Ou seja, não passa nenhuma velocidade perpendicular à minha superfície. Agora vamos supor que ele está inclinado aqui, ó. Eu tenho meu versor N, que vale 1. E minha velocidade está a 30 graus aqui. Qual que é o fluxo? O fluxo é o módulo de V, vezes o versor N, vezes o cosseno de 30. Ou seja, o fluxo é o V vezes A, né? Faltou o A aqui, né, gente? N vezes A, V vezes A, vezes o cosseno de 30. É raiz de 3 sobre 2. Olha, então daqui para cá o fluxo aumentou. E se for o versor N 90 graus? Então tem aqui minha superfície. Certo? Vetor V. O versor N é 90 graus aqui, né? Desculpa, 90 não, a 0 graus, né? O ângulo entre V e N é 0, né? Então o fluxo aqui, ó, é igual ao módulo de V, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes a área, vezes o cosseno de 0. Isso aqui vale 1. Ou seja, vai ser V vezes A vezes 1. Ou seja, aqui com essas equações nós determinamos o fluxo, né? Então vamos pegar essa ideia de fluxo para cargas. Qual que vai ser a ideia?
Eu vou pegar uma carga elétrica, certo? Essa carga elétrica, eu vou colocar uma superfície ao redor dela, tá certo? E essa superfície ao redor dela vai fazer o quê? Vai fazer com que o campo elétrico atravesse essa superfície. Sabemos que nossa superfície aqui, esférica, ela tem uma área A. E nós sabemos também que, se eu pegar aqui na superfície um ponto, aqui, ó, eu tenho o campo elétrico atravessando, né? Vamos pegar aqui o campo elétrico atravessando. Vamos pegar aqui o campo atravessando a minha superfície, né, nesse ponto. E também nós temos um versor N a 90 graus dessa superfície aqui que está em volta da nossa carga. E com isso a gente consegue determinar a nossa lei de Gauss. O que, que significa a nossa lei de Gauss para a carga? Ela diz o seguinte, que o fluxo do campo elétrico de uma carga, ela é dada pela quantidade de carga que está dentro dela, dividido pela permissividade, onde que é a carga dentro, nossa, não, raiva quando acontece isso, dentro da superfície gaussiana. A superfície gaussiana nada mais é do que essa superfície que encobre em volta a nossa carga elétrica. Epsilon, zero, é a permissividade elétrica. Ok? Bom, então o que é a carga e a permissividade? O que seria o fluxo? Nossa, a ideia de fluxo, a gente viu que a ideia de fluxo, nós vimos que o fluxo é igual a um vetor campo elétrico. A gente agora está transformando isso aqui, ó. Em vez de ser velocidade, V, a gente está falando que é um vetor campo elétrico. Deixa eu só separar aqui para não misturar. É um vetor campo elétrico E. Olha aqui, ó. Um vetor campo elétrico E. Certo? Que atravessa a nossa superfície aqui em vermelho, vezes o cosseno do ângulo entre o campo elétrico e o vetor E. Certo? Vezes a área, né? Faltou a área aqui, né, gente? Deixa eu melhorar aqui. Vezes a área, vezes o cosseno. Ah, mas que área que é? Vezes cosseno do ângulo θ. Desculpa, vou colocar aqui, ó. Mas que área que é esta? É uma área pequena aqui, infinitesimal. Vou até desenhar ela aqui, ó. Ela atravessa essa área aqui dA. Da minha superfície. Ou seja, ou melhor, vamos colocar A mesmo, em vez de ser dA. Ele atravessa essa área A. Tá? Então, esquematizando aqui, ó. Então, tem uma área, uma superfície aqui. Lá dentro dela tem uma carga. Essa carga vai gerar campo, que vai atravessar. Perpendicular à minha superfície aqui, eu tenho um versor. Em preto aqui, o campo elétrico. E eu tenho um pedacinho de área, ou melhor, eu tenho a minha área A aqui toda em volta disso aqui. Mas se eu quero trabalhar em algo bem pequeno, eu vou transformar isso aqui em parte infinitesimal. Ou seja, a variação pequena desse fluxo vai ser igual ao campo elétrico gerado por essa carga, vezes o versor N, vezes a parte infinitesimal de área, vezes o cosseno entre o versor N e o campo elétrico. Então, a ideia de infinitesimal de fluxo é dada por essa, que ó, a derivada do fluxo é igual ao campo elétrico vezes o normal N, vezes a parte infinitesimal de área, vezes o cosseno entre o campo elétrico e o cosseno entre o campo elétrico e o versor normal. Ok? Vamos ver isso na prática. Então, vamos supor aqui, nós vamos ver isso na prática. Olha só, como que seria esse campo elétrico? Então, imagina aqui, ó. Imagina a nossa carga aqui. Vamos colocar ela positiva. Então, vou colocar uma superfície gaussiana ao redor dela. Eu sei que o campo elétrico,
ele é saindo. Eu vou colocar até aqui, ó, assim, ó, para a gente ter a noção de 3D. Então, meu campo elétrico está aqui. Minha parte infinitesimal de área está aqui. Meu dA. E meu versor está aqui também a 90 graus da minha superfície. Bom, a pergunta que eu faço para vocês. Qual que é a área de uma esfera completa? Porque, olha só, eu tenho que encontrar que tipo, como que é a forma desse dA aqui, para depois integrar nessa esfera toda, tá? Então, a gente vai ter um trabalhinho maior, que é o seguinte. Para isso, a gente vai entrar em coordenadas esféricas. Já estudaram coordenada esférica? Vamos pegar aqui um pedaço de uma esfera, tá? Aqui, x, y, z. Daqui até, deixa eu pegar aqui em preto. Daqui até aqui eu chamo de R. Certo? Vou fazer o zoom aqui, ó. Daqui até aqui é R, né? Esse tamanho aqui, ó, é um R de θ. Que θ que é? Esse d θ aqui, ó. Certo? Então, esse tamanho daqui até aqui é R, aqui é R de θ. É ok isso aqui para vocês? R de θ aqui? Ó, o comprimento da circunferência completa, imagina isso aqui é um pedaço. Uma circunferência completa é 2πr. Um R aqui. Ah, mas eu quero só um tamanhozinho da minha circunferência, esse tamanhozinho aqui. Ah, e no lugar de 2π eu ponho dθ. Então vai ser dθ vezes R. Ou R dθ. Tá? Ok? Bom, então esse tamanho aqui eu sei que é R dθ. Vou chamar isso aqui de R minúsculo. Que é esse vetor aqui. Tá? E esse aqui de R. Olha só. Se eu pegar esse R aqui e rotacionar ele aqui, ó. Deixa eu melhorar tudo aqui, ó. Quer ver? Se eu pegar esse R e dar um pequeno mudada dele aqui, eu estou rotacionando de θ aqui, né? Certo? Mas quanto que vale esse R? Esse R aqui, se você notar, o R sobre R é igual a seno de φ. Certo? Então, se você rotacionar esse R aqui, ó, você também está rotacionando o R. Então, o R ele é igual a R vezes seno de φ. Esse tamanho em vermelho aqui, ele nada mais é do que o meu R1. Eu vou tirar esse vetor aqui que não serve para nada. Esse tamanho em vermelho, ele é o R1 vezes um dθ. Eu rotacionei ele em dθ aqui, ó. Esse R aqui, ó. Vou rotacionar ele. Rotacionando aqui em dθ. Agora sim. Esse tamanho aqui, ó. É um R dθ. Um R dθ. Mas o R, ele nada mais é do que o R. R é o R seno de θ. Θ não, seno de φ, né? R é R seno de φ vezes o dθ. Ou seja, eu calculei esse comprimento aqui. E qual que é um pedaço aqui? Esse pedaço aqui. Porque esse aqui, ó, é a base. E esse aqui é a altura. Que altura que é essa aqui? Essa altura aqui vai ser o R de φ. Não é? É que eu variei o φ aqui, ó. Um R de φ. Ó, que é de φ, ó. Então, o comprimento aqui é R de φ. Então, se eu quero calcular a base vezes a altura, vai ser o quê? A base é R seno de φ de θ, vezes a altura, que é R de φ. Ou seja, a parte infinitesimal
de dA de uma esfera é igual a R ao quadrado, seno de φ, dθ, dφ. Isso aqui vocês vão ver em cálculo, tá? Em cálculo vocês vão ver isso aqui tudo que eu fiz. Vocês têm alguma dúvida em algum ponto aqui? Ou seja, esse dA aqui, ó, é igual a R ao quadrado seno de φ, dθ, dφ. Tá? A gente gastou esse tempo todo para calcular um dA aqui, ó. Ou seja, a variação do fluxo vai ser igual ao que? O campo elétrico vezes a parte infinitesimal da área vezes o... Vamos colocar aqui em vetor, né? Vezes o versor normal vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Só que se eu pegar na parte infinitesimal, o ângulo entre os dois aqui é zero, ó. Porque os dois estão na mesma direção. Esse cara aqui vai a 1, porque θ. E eu vou tirar esses vetores, então, aqui, né? Na verdade, nem tinha esses vetores, né? Quando eu trabalho dessa forma. Então, a parte infinitesimal do fluxo é igual a E. O módulo de N vale 1, a gente sabe. dA, certo? Mas a parte infinitesimal do fluxo ainda vai ser igual ao quê? Ao campo elétrico, R ao quadrado, né? Aqui, ó. Seno de φ, dθ, dφ. Bom, se eu quero saber o fluxo todo da superfície, eu vou integrar, né? Então, a integral do fluxo, dφ, é igual a φ, ou seja, o fluxo é igual a E vezes R, integral, né? Aqui, ó. 0 a π, 0 a 2π. 0 a 2π é para θ, e o 0 a π é para φ. R ao quadrado, seno de φ, dθ, dφ. Tá? Vezes o campo elétrico aqui, ó. Bom, o campo elétrico e o raio eu vou tirar da integral, então o fluxo aqui vai ser igual ao campo vezes o raio ao quadrado, integral de 0 a 2π, de 0 a π, de seno de φ, dθ, dφ. Bom, a integral de θ, 0 a 2π, vai dar 2π. Então, o fluxo nosso é igual ao campo elétrico vezes o raio ao quadrado, vezes 2π, integral de 0 a π, de seno de φ, dφ. Integral de seno menos cosseno, aplicado aqui, vai dar 2. Então, vai ser 2π vezes 2 aqui, ó. Isso vai dar o quê? Que o φ é igual a 4π E vezes R ao quadrado. Mas a gente viu lá atrás que o fluxo, por definição, é a carga sobre ε0. Ou seja, no lugar do fluxo aqui, eu vou colocar, então, que isso aqui, ó, é a carga sobre ε0. De modo que nós vamos ter que carga sobre ε0 é 4π campo elétrico vezes o raio. Eu vou isolar o campo elétrico, então o campo elétrico vai ser igual a quê? A carga sobre 4π ε0 sobre o raio ao quadrado. Olha aqui, usando a lei de Gauss, eu calculei o campo elétrico de uma carga pontual. Olha só, uma carga pontual que gera um campo elétrico. E como que seria o campo elétrico dela usando a lei de Gauss? Encobri essa carga por uma superfície, usei a definição de fluxo infinitesimal, mas usei a definição de fluxo de uma carga numa superfície fechada. Lembrando que tem que ser uma superfície fechada, faltou dizer. Então, vou encobrir essa carga por uma superfície fechada e vou calcular o quê? O fluxo do campo elétrico dessa carga na superfície fechada. Bom, para calcular o fluxo, eu preciso saber a forma infinitesimal de dA de uma esfera, porque eu usei uma superfície esférica. Poderia usar outra superfície? Poderia. Mas, como eu tenho uma carga pontual, a mais conveniente é uma esfera mesmo. Então, eu peguei e calculei o fluxo devido a uma parte infinitesimal, só que daí eu integrei para calcular do todo, né? O fluxo devido ao campo elétrico
em toda a superfície, não somente em um ponto. Ao resolver isso integrando, eu consigo chegar na fórmula do campo elétrico de uma carga pontual. Então, lembra lá, por que que dá 1 sobre 4π epsilon zero? Aqui, ó, 1 sobre 4π epsilon zero. Vem da lei de Gauss, esse 4π. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Então, vou encerrar por hoje, tá? A hora que vem a gente retoma com exercício